Olá, galera, bom dia, trazendo a nossa atividade de arte de hoje. Hoje que é justamente dia 23 de outubro. Aí nós vamos fazer uma revisão geral, certo? De todo o conteúdo da unidade 3 do nosso livro didático. Então, nós temos aí a unidade 3 como tema Onde está a arte? Onde está a arte? Temos aí uma imagem, né? Que foi representada aí a fisionomia de um índio, essa projeção de uma pessoa da tribo, né? Onde foi feito a podação da árvore para ficar com essa estrutura, nesse modelo. Muito linda, né? A árvore. E aqui, continuando, vamos na página 54 do livro de vocês, temos o texto teatro, né? Então, a arte, o teatro, é uma arte da antiguidade. Como antigamente, na época dos portugueses, não havia poucas coleções de livros e às vezes até nenhum, então o que que eles fizeram? Eles mesmos produziam as histórias e dramatizavam. Isso é chamado teatro. Então, o teatro foi uma das primeiras artes a ocupar o espaço, né, da nossa cultura. E aí, pessoal, ele envolve aí atores, músicos, dançarinos, né? Também ele envolve aí uma plateia que é a qual vai aplaudir a encenação. Aqui na nossa arte também temos o outro tipo de arte, que é a arte na rua. A arte na rua, pessoal, é um tipo de arte que ela é feita no espaço diversificado. Então, ela não fica em em um único lugar, ela migra. E essa migração é o que é importante, porque ela atinge o maior número de pessoas que são o público possível. Então, a rua é o palco delas. E aí, na rua há diversos artistas, tem o grafiteiro, tem o circense, tem os atores malabaristas, tem os artesãos, os músicos e os performances. No caso, esse artista aí abaixo representado é um performance, faz diversos tipos de malabarismo com performance diferenciada. E aí que acaba encantando o público que a assiste, que é o público da rua, certo? E esse palco que está em volta dele, que é essas pessoas que estão assistindo, ela é diversificado, crianças, adultos, adolescentes, idosos, né? Então, isso é uma arte que é para todo tipo de público. E também, às vezes, esse tipo de artista mantém a sua arte na rua para se manter economicamente. Às vezes é sua única fonte de renda, ou às vezes é para complementar a sua renda. Então a arte, ela também é um meio de sobrevivência, certo? E aí também nasceu, pessoal, a cultura popular, que é a capoeira, capoeirista, né? Também ela veio da rua. E vamos conhecer um pouco da capoeira. O que é capoeira? Gente, capoeira é uma mistura de música, dança, luta e jogo. 4 coisas. E aí ela é jogada em uma roda, um círculo de pessoas. Que é bem parecido, né, lá com os da rua. Arte de rua. Pronto. E aí o espaço desses jogadores se movimentar fica pequeno, mas ocorre dentro desse ciclo onde há a presença de sons, certo? E palmas durante esse jogo. Ele é um registro mais antigo sobre a capoeira. Ela nasceu no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, foi no Rio de Janeiro no século XVIII. Mas esse tipo de arte foi trazida pelos africanos, certo?
eles já praticavam na África. Então, a cultura africana trouxe para o Brasil, no século XVIII, esse tipo de dança, ou luta, como queira chamar. E aí, ele começou a ter muitas pessoas, apoiadores, que foi o Vicente Ferreira, né? Foi um dos apoiadores dessa cultura. Ele era de Salvador, Bahia, onde se expandiu muito a cultura negra lá. E ele também tocava alguns instrumentos de capoeira. Desde os 8 anos ele se apaixonou por essa cultura. E aí ele manteve viva essa tradição. Que ele hoje é considerado, hoje é falecido, mas é um mestre da cultura popular, que é exatamente a capoeira. Trazendo aí a questão indígena, né? Aí vem os índios, com seus tipos de dança também. Muitas vezes ele faz representando algo da natureza em relação a lugares, a manifestações culturais da natureza. E essa também é uma cultura muito forte aqui no nosso país. Por quê? Porque nós temos uma mixigenação, que é a mistura de raças. Aí, pessoal, junto com esse povo, aí vem uma cultura mais, digamos assim, mais bem elaborada, que é exatamente os monumentos da cidade. O monumento são estátuas feitas na cidade para homenagear alguém importante. Tem os monumentos aqui, nós temos esse primeiro que é Dom Pedro I. Nós temos esse outro segundo monumento, que está na página aí 62 do livro de vocês. Vou dar uma olhadinha aqui. Metrópole Parassol, que eles... Parassol porque tem uma junção de paraíso, né? É um arquitetônico, aí uma obra arquitetônica, tem lá seus significados. E nós temos aqui, ó, casas antigas, também ela vira monumento. Temos a vista da cidade de Ouro Preto, né, em Minas Gerais, Patrimônio Cultural da Humanidade, reconhecido pela Unesco. Casa aqui de grandes proprietários da época, onde era dono das grandes minas de ouro. Essa outra mãozinha aqui, ó, que está sangrando, né, é a mão de Oscar Niemeyer, de concreto, aparentemente, esmalte sintético. Aí, ela quis representar e homenagear as lutas populares por direito de igualdade, viu, pessoal? E essa imagem, ela representa o sangue. Tá vendo aí? Ó, com as mãos ensanguentadas, são todos iguais, tá? Direitos iguais. Nessa estátua, né, representando aí Carlos Drummond de Andrade, grande escritor, onde ele gostava de sentar à beira da praia, sentar nesse banco. Aliás, na época era outro tipo de banco. E ler um livro e observar a paisagem. E aí, pessoas que tinham conhecimento dessa imagem, via ele pessoalmente, fez exatamente o retrato falado como está aí representado. E aí ele foi homenageado em Rio de Janeiro com essa estátua de bronze. Bonito, né? E aí nós temos também a cultura através de museus. Os museus é onde é os depósitos, onde está a maior coleção e variedade de tipo de objeto da cultura histórica do nosso país e mundo. Então é nele os museus onde guarda a nossa história, onde guarda os nossos antepassados. Por isso a importância. Aqui do lado nós temos alguns museus de arte moderna na Bahia, que é esse primeiro. Nós temos também esse outro museu de imagem do som do Rio de Janeiro, que é exatamente
museu onde é armazenadas tudo relacionado à música. E nós temos essa outra imagem abaixo, que exatamente representa uma mulherzinha, tá vendo? Emilinha Borba. Na hora da gravação, que ela era cantora, muito importante da época, e aí na hora da gravação, que é exatamente o Museu da Rádio. Aqui, pessoal, vocês vão observar algumas imagens, está no livro de vocês na página 67. Nós temos aí vários, exatamente, locais de uma sala do museu, de alguns museus. Nós temos o museu A, B, C e D. Esse museu A é um museu do futebol, ele é localizado em São Paulo. E ele representa objetos relacionados à história do futebol no Brasil. Veja, não é à toa que tem aí as carinhas dos jogadores, né? Do lado também. O Museu B, né? Ele representa aí o Museu da Língua Portuguesa, cheio de letras, tá vendo? Alegoria, bandeira, passarela, comissão, torcida. E localizado também em São Paulo, que apresenta aí a maneira interativa conhecimento sobre a nossa língua. Diferente, é como se fosse uma parede de dicionário. Dicionário projetado na parede. Nesse Museu C, aqui abaixo, vocês podem ver alguns objetos e tem uma sanfona, tá vendo aí? Duas, aliás. É o Museu de Luiz Gonzaga, localizado em Pernambuco. Ele é dedicado ao compositor e sanfoneiro conhecido como Rei do Baião. E nós temos esse último museu, né, que é o Museu da Arte de São Paulo, que é localizado em São Paulo aí, que tem em seu acervo obras de arte de importante artista brasileiro e estrangeiro. Então é de tela, de pintura. Então vamos lá. Museu A, de jogador. Museu B, da língua portuguesa. Museu C, do Luiz Gonzaga. E Museu D, de obra de arte, pintura, tanto de artista brasileiro como estrangeiros. E aí, pessoal, nós vamos fazer essa atividade, são 4 questões. Você vai falar sobre os espaços no teatro. O que você estudou sobre os espaços no teatro? O que você estudou sobre a arte na rua? O que é a arte na rua? Quais os tipos de arte na rua? Tem que colocar, pessoal, os tipos de arte na rua que eu citei. O que eles fazem? E a arte, às vezes, ela é só para entretenimento, ou às vezes é o modo de vida da pessoa. É o trabalho, é o recurso. Então, vamos lá. No outro, os monumentos das cidades. Qual a importância dos monumentos? Qual a importância dos museus? Certo? Então, vocês vão falar sobre isso. Lembrando, cabeçalho, bota atividade de arte, copia as questões e resolve. Copia de caneta, resolve de lápis. Ok? Um abraço, um beijo, fica com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.